Boa. Hoje a gente vai começar as filmagens aí do primeiro episódio do nosso podcast dos ex-alunos da Faculdade de Medicina de Jundiaí. A associação está completando agora 7 anos de existência e a gente aproveitou o ensejo aí dessa solenidade que a primeira turma está realizando aí de 50 anos de formado. E a gente aproveitou para chamar alguns integrantes aí para compor esse nosso primeiro episódio do nosso podcast aí. Podcast chamado Old School, a velha escola. Bacana. E a gente está aqui com o Dr. Luiz, com a doutora Beatriz, felizes aí de estarem presentes aí com a gente. Primeira turma de Jundiaí, 50 anos de formados, uma alegria enorme aí pra gente. Vamos conduzir de uma maneira bem gostosa o bate-papo, conversar, né? A gente trouxemos até uns petiscos aí para dar uma degustada no meio do caminho, mas vai ser bem legal, um negócio bem legal. A gente até programou algumas perguntas, algumas coisas mais interessantes aí para falar. Então vamos lá. Eu sou André Fierro, eu sou da 27ª turma, eu sou presidente da Associação de Ex-Alunos. Eu tô aqui com o meu grande parceiro, 20 anos já, a gente se conhece mais até. Dr. Daniel Roselles, fez ortopedia também aqui, junto comigo, cirurgião de ombro, e a gente está feliz de receber vocês. Dr. Luiz, vamos começar com o senhor então, já está na minha frente aqui. Quem que é o Dr. Luiz? Fala pra gente, Dr. Luiz. Primeiramente, boa noite. É um prazer estar aqui presente, participando nessa podcast. Todo nosso. Foi assim, inesperado o convite, eu não esperava isso. Mas é um prazer. Olha, meu nome é Luiz Antônio Pupo Delgado, sou jundiaense, nascimento, família toda daqui. E nascido em 1947. Entrei na Faculdade de Medicina de Jundiaí em 1969. Já cursava medicina em Mogi das Cruzes. Mogi das Cruzes? Eu sou natural de lá. Era a segunda turma dela. Olha só, que legal. Mas aí passei pra cá, minha terra, cidade, ia morar na casa dos meus pais. Veio né? pra casa. O gasto ia ser bem menor, né? E vim pra cá. Que coisa linda. Vim pra cá e aí passou tempo. A opção foi ortopedia também, traumatologia. Legal. E fiz. E daí surgiu a oportunidade de eu trabalhar em Amparo, cidade próxima aqui de Jundiaí, né? E fui pra lá. Fui ser ortopedista, e só tinha um ortopedista na cidade. Eram 2 hospitais e eu acabei sendo o segundo, né? E até hoje... Deu começo na ortopedia lá. Deu começo. Primeira fratura de fêmur transtrochanteriana em Amparo fui eu que fiz. Que coisa linda. Não tinha quem fizesse, ia pra Campinas, sabe? Olha só. Amparo tinha uma Kombi de um vereador, aquela nos bons tempos antigos, né? E qualquer caso de trauma mais grave, ele punha na Kombi e levava para um doutor lá em Campinas, chamado Dr. Gilberto Soares. E esse Gilberto Soares que operava. Era o resolutivo da região ali. Era o que sobrava lá. Tem algumas histórias para contar dele, mas não é o caso aqui agora. Agora vamos contar na nossa faculdade, né? Claro. Vamos falar um pouquinho de tudo aí. E a Bia conhecia a Bia na faculdade, ela é oriunda de Campinas, né? Agora ela podia tomar a palavra. Vamos pular para a doutora Beatriz, para a gente saber quem que é a doutora Beatriz. Por favor, doutora. Eu também queria falar boa noite para todos. Boa noite. E agradecer esse convite, né? Que para a gente está sendo muito bom. A gente que agradece. Porque a gente tem um carinho muito grande pela faculdade. Meu nome é Maria Beatriz Prota Hussein. Eu sou da primeira turma. Sou natural de Campinas. Fiz essa faculdade com muito sacrifício, porque na época, entendeu, estava muito difícil a gente pagar a faculdade. Sim. Então eu viajava todos os dias e dava aula numa escola em Campinas chamada Culto à Ciência. Olha. Eu dava aula para o noturno e assim eu consegui até o 4º ano pagar minha faculdade. Que legal. E 5º e 6º ano foi o internato. Aí eu fiquei aqui em Jundiaí, na casa de uma senhora que eu tinha ajudado uma cirurgia de câncer de mama. E tinha um cirurgião aqui muito importante em Jundiaí, muito querido, chamado Dr. Murilo Viotti. O Dr. Murilo me abriu as portas, acolheu para poder ajudá-lo. E graças a isso eu conheci essa senhora, pude ficar na casa dela 2 anos. E aí eu terminei a faculdade.
Fiz residência em São Paulo, na Santa Casa. Ai, que legal. Entrei na Unicamp também. Mas eu preferi ir para São Paulo porque meu marido, que foi professor na faculdade, Dr. Mamed Hussein, a gente se casou e a gente foi morar em São Paulo. Sim. Fiquei lá 13 anos. A senhora fez residência de? Pediatria. Pediatra. Eu sou pediatra. Sim. Fiz residência então lá, na Santa Casa. Fiquei 13 anos em São Paulo e aí voltei para Campinas. E aí tô em Campinas até hoje. Até hoje lá. Erradicou. Ficou em Campinas. Tem alguma coisa pra falar aí, Daniel? E como que foi a chegada de vocês? Porque o Dr. Luiz explicou o motivo dele vir para cá e da senhora. Por que veio para Jundiaí? Qual foi a opção? Como é que foi escolher a faculdade, né? Primeira turma da faculdade aí, Pois né? A gente já estava fazendo cursinho novamente, porque a Jundiaí foi fundada, eu acho que março ou abril, eu não tenho certeza. Sim. E aí a gente começou, porque a gente tinha prestado aquele vestibular e por sorte a gente passou. A gente tinha feito um ano de cursinho, né? E a gente queria muito fazer a faculdade. Sim. Como apareceu a oportunidade de Jundiaí era perto de Campinas, então eu fiquei por aqui. Mas foi bem pela proximidade. Pela proximidade, né? Foi. Então, a nossa turma, eu acho que teve um certo privilégio, porque todos os nossos professores eram da USP de São Paulo. Sim. Inclusive, a gente tinha algumas aulas lá na Faculdade de Medicina da USP, né? E teve um episódio interessante, até porque a gente foi lá fazer um curso, uma aula qualquer, e as placas, naquela época dos carros, tinham o nome da cidade, né? Sim. E quando acabamos as aulas, todos os nossos carros de pneu murcho. O pessoal de Jundiaí não era bem quisto. Não era bem quisto. Não gostaram a gente muito. Não gostaram muito da presença lá. Mas foi legal, porque éramos só nós na faculdade. Então a faculdade era todinha nossa, né? O primeiro ano foi fantástico, porque não tinha ninguém junto com a gente. Mas tinha essa nomenclatura antes, né? De Pinheirinhos na época, né? Tinha, por causa dos professores de lá, né? Que todos iam pra cá. Era Uspinha que eles falavam, né? Uspinha. E a gente tinha aula de segunda a sábado, período integral. Período integral. A aula de anatomia era interessante, que era o professor Calazans. Isso. E a sala era no subterrâneo da faculdade. Sim. E tinha uma saidinha pra rua, sabe? Escondidinha assim, né? Então a aula de anatomia era uma fuga total. Fuga. Era segunda e terça anatomia? Acho que sim. Segunda e terça-feira. Então, no fim da aula, aquela aula o dia inteiro, né? Anatomia, pegar em cadáver, aquela coisa toda. E tinha que treinar futebol, treinar outras coisas. Então, 4 horas da tarde não ficava mais ninguém na aula. A gente ia chegar nessa parte um pouco mais pra frente, parte esportiva aí, mas a gente vai perguntar também. Eu já assumi de cara diretor de esporte do diretório acadêmico lá. Vamos engatar já então, como é que foi? Fez uma turma só? Uma turma sem veterano. E a gente não teve trote. Uma turma sem trote, sem diretório, sem atlética. Sem nada. Então não tinha. Como é que foi isso? Nós fundamos o diretório acadêmico, orientação do professor Calazans, né? Ficou diretor acadêmico, professor Alfonso Bovero, que foi Já no primeiro ano? No primeiro ano. Diretório acadêmico, professor Alfonso Bovero. O chefe, o primeiro presidente foi o Balarim ou foi o Ori? Balarim. O Balarim, que é falecido, faleceu há uns 2, 3 anos atrás. Ele era jundiaense também. Aí ele foi o primeiro presidente. O Hélio Lotero, primeiro também presidente do diretório. Foi secretário, vice-presidente, eu era diretor de esportes, enfim, montamos o diretório acadêmico. Que legal. Tinha um treino, a gente treinava futebol. Sim. Ali no final da Avenida Jundiaí, ali onde agora não lembro mais o nome do bairro agora, mas era um terrão, não tinha nada ali, sabe? Atravessando a Avenida Anguera, ali não tinha nada, não sei como é que chama lá agora. Aí a gente punha uns tijolos assim no chão e fazia lá o campo de treinamento do futebol. Igual o terrão do Corinthians. Igual o terrão do Corinthians. O do Corinthians é pior, né? Doutora Beatriz jogava alguma coisa na época, não? Não. Mas as participava? Meninas não jogavam. Mas as festividades estavam tudo ali. Sim, nas festividades sim. Mas a gente não jogava. As meninas não, né, Gigi? Só. E depois daí chegaram a ter alguns campeonatos, algumas coisas assim? Nós entrosamos com a Escola de Economia, Jundiaí, Direito e Odontologia.
e fizemos um campeonato interprofissionais. Entendi. Né? Em Jundiaí já existiam os jogos do Demo. Do Demo. Isso, Você lembra, Demo, né? Então fizemos igual Cheguei a jogar. universitário aqui. É. E disputava, tinha futebol, futebol de salão, tinha basquete, tinha vôlei, tinha tênis de mesa, enfim. Tinha pebolinha, tinha Direito, até engenharia, pebolinha. medicina e odonto, né? E odonto. Isso, eu lembro disso aí. E- Cheguei a pegar. Então, e foi legal, o começo foi... E aí foi, primeiro ano, segundo ano veio a segunda turma, Sim. né? Daí houve mais um Como é que foi? entrosamento. Como é que foi essa recepção aí? Então, o trote foi meio safado, meio É. sacanagem, foi um trote meio violento, sabe? Você lembra, Bia, do trote do segundo Não ano? lembro muito. Por isso que o Teve Luporini ficou daquele jeito, não? Não, então, o Luporini que levou o pior trote, porque mas foi lá na entrada da faculdade, assim, à esquerda, era um matagal ali, e o trote foi ali, sabe? E teve uns colegas assim que acho que extrapolaram, Passaram né? um pouco do limite Foi ali. desagradável. Como sempre, e né? Teve gente que quis brigar, sabe? É. Que não quis cumprir as tarefas. Não vou fazer isso aí, não. Vocês não são Passou- ninguém. passou do limite, Passou, mas tudo Passou. bem, pô, não tem problema, né? É que os meninos que faziam o trote, né? As meninas não participavam tanto, né, Gigi? Eu pelo menos não me lembro, não. Sim. A gente fica... E eram 13 meninas só, Ah, uma turma na pequena nossa de turma. mulheres, né? Só 13 meninas. Hoje é completamente o inverso. né? Totalmente inverso. Hoje é. você pega uma Mudou turma o perfil, hoje né? 70% de menina. E... Aí veio o terceiro ano, entrou a parte clínica, né? Sim. Entrou as matérias clínicas. Aí no quarto ano começou o internato, quarto ano. Foi quarto ano que começou Nós começamos o começou o pronto-socorro. hospital, daí Pronto-socorro foi começamos a inaugurado. sair. Começaram a passar no hospital. Sair da faculdade, já não ia mais para a faculdade quase, né? Mas era Não, na hospital. realidade, Gigi, a gente no terceiro ano já passava a visita no São Vicente, porque tinha o Dr. Genari, que era um cardiologista, entendeu? E levava, fazia eletro e tudo mais, entendeu? Então teve a partir do clínica. terceiro. E o Propedêutica, essas coisas tudo já, com o já Dr. começaram a ter Tranquese, direto no hospital. Tem uma Dr. João enfermaria Tranquese. ali masculina, uma enfermaria feminina no Feminina. São Vicente, cheio, sempre estava cheio de gente. sim. Pô, então E tinha a que fazer propedêutica, tirar história de paciente, conversar, aprender. Doutor Julinho, não lembro mais o sobrenome dele. eu também não. Não lembro mais, doutor Julinho, doutor cardiologista, Genari, Dr. Genari. doutor Antônio Mendes Pereira. É. E o chefe era o japonês lá, o Fausto, Fausto. que vai estar amanhã na Ele nossa veio na nossa ele veio na comemoração. nossa solenidade. Fausto Hironaka. Ele ainda é vivo. E o Dr. Barreto também. Foi professor de Professor vocês. nosso, Poxa. os dois. Olha Os dois só. são da USP. Eles vão estar amanhã. Na verdade, eles Coisa eram linda. assistentes do Dr. Tranquese, O né? Tranquese que Tranquese, foi. sim. Dr. João Tranquese, que tinha um livro de cardiologia, que foi nosso professor, Sim. que morreu muito cedo. Ele infartou jogando tênis. Cansei de estudar pelo Tranquese. Pois é, nós tivemos aula com ele. Olha, Foi esse que privilégio coisa- que a gente que teve. coisa linda, Né, hein? Gigi? Então, e a parte clínica, Sim. imagine, primeira turma dentro do hospital, né? Um hospital ainda não preparado para nos receber receber, né? estudante, né? Tinha uma técnica ou auxiliar de enfermagem no São Vicente, que eu me lembro, meu avô Eugênio Pupo, ele foi provedor do Hospital São Vicente de Paula na década de 50, né, por aí, sei lá. Quase fundador. E essa senhora trabalhava lá como enfermeira nessa época já. Eu tenho foto dela em casa, da enfermagem do São Vicente, ela estava lá. E quando a faculdade começou lá, ela ainda estava lá. Aí se descobriu, olha só, que ela era analfabeta. Olha só. Olha o nível da medicina em Jundiaí na época. Como é que ela podia dar remédio, né? Fazer essas coisas aí, né? Então, Aí acho que o hospital foi se adaptando à faculdade, ver os professores, isso que eu os ia perguntar, deixa eu aproveitar o assistentes. gancho. Como é que a cidade aceitou esse começo da faculdade aí? Aceitou muito bem. Foi no começo, foi bem? Muito bem, muito bem. Nós Porque a fomos gente muito- sabe que nós- teve um período aí que foi bem crítico aí, né? Um Então, pouco mas mais nós pra não pe- frente vocês. Mas nós não pegamos esse É, período. Não, nós vocês pegamos acabaram não pegando essa fase. Nós fomos muito bem recebidos, sabe? A cidade recebeu muito bem. Muito. A ideia de ter a faculdade de medicina aqui foi interessante boa, para a cidade. E a gente era muito bem tratado aqui. Sim. Entendeu? Todos respeitavam bastante, a gente gostavam da gente e tudo mais. Eu me lembro, voltando um pouquinho no tempo, aí antes de começar a faculdade, o Major Evaporê, que era pai do Itibagírio Isso, Tiberê, pode.
Então, ele mais o professor Prado, do Jornal Rosa, eles encabeçaram uma campanha para trazer a faculdade para cá, né? Legal. E a gente fazia acampamento lá no Largo da Matriz, sabe? Sim. Eu, Tibagi, Tiberê e tal, para fazer uma força para trazer a escola para cá. A gente se reunia e foi uma pressão grande no fim. O senhor já estava cursando em Mogi na época? Não. Não, eu entrei em Mogi no mesmo ano, sabe? Eu ainda fazia cursinhos, Sim. mas como eu fazia só um semi-intensivo em São Paulo a partir de agosto, que eu fiz, Sim. agosto a dezembro, primeiro semestre eu ficava com eles aqui, fazendo pressão para que o governo aprovasse a faculdade de medicina, né? Sim, sim. Aí o prefeito Pedro Fávaro conseguiu, né? Foi uma vitória. E nós ficamos muito felizes. O Itibagi e o Itiberê entraram em outro lugar, né? Acho que foi Curitiba. Eles foram para o Paraná, né? Foram para o Paraná Ele até cursado e para lá, né? eu fiquei aqui. Mas foi muito legal. Entendi. Foi muito bacana. Que bom, hein? Época boa demais. E nós tivemos Muito grandes professores, né? Sim. Por exemplo, no segundo ano tivemos aula com o professor Lacasse. Entendeu? Então, aquele homem, pra gente, lembra os grandes vultos da medicina? Ele foi até um fotógrafo, conseguiu fazer todas as fotos, né? E assim, os pôsteres e colocar pra gente poder entender quem era cada um dos grandes vultos da medicina. Então, isso pra gente teve legal, muito né? peso, né? Sim, A faculdade pra gente foi uma escola sim. muito grande, né? Eu Né, sou um gente? amante de fotografia e eu Então. sei eu fiquei sabendo desse dom do Lacasse também. Pois é, É, entendeu? Além de muito legal. professor, entendeu? Sim. Ele tinha um dom de contar história. Para ele é um grande historiador, né? Que legal. Então foi um professor assim que marcou bastante Marcou a gente. todo Vários mundo. marcaram a gente, né? Mas ele foi Mas um o professor dos. Lacasse foi um dos. Sucesso na histologia. A histologia também, o Calazans também. Calazans, Nossa, o Calazans foi um espetáculo, viu? Deve ter sido uma Uma pessoa bela muito época, humana, né? muito Sim. humana. Ele explicava pra gente, assim, no cadáver, né? Aquele cheiro horrível de formal. Sim, formal. E a gente do lado dele, ele não tinha preguiça, sabe? Um grande professor. Que legal. É. E vocês se entregaram muito na época? Como é que foi essa primeira turma aí? Adorou a medicina? De cara? Muito. Ah, sim. Vamos que vamos? Sim, com certeza. Então, Aquela- eu era, muito. Eu, na verdade, na minha adolescência, eu jogava futebol de salão aqui na cidade, disputava campeonato, eu era goleiro. A minha altura, eu era goleiro de salão, de campo não tinha como. E eu desenvolvi uma hernia de disco, né? Então eu comecei a ser tratado pelo Dr. Toledo na época, que era o Ortopedista. Ortopedista da cidade. maior de Jundiaí, né, na época. E aí eu falei, vou ser ortopedista. Pegou gosto. Prestei ao vestibular para fazer medicina para ser ortopedista. Ó, já E tava foi especificamente para isso. Aí premeditado. consegui, graças a Deus. Que beleza, hein? E a Bia é mais romântica na parte de instruções, né? De professor e tal. E a gente, então, eu aí no quarto ano, eu comecei a ter aula com o ortopedista, né? Sim. E eu conheci o doutor Américo Barbuio. Conheci a América. E fiquei muito amigo dele, no fim acabou sendo meu padrinho de casamento, tudo, e ele me levou pro Paulista. Operei muito com o Américo na Sabe? residência. Nossa senhora, que figuraça. Então, tigrão, né? Figuraça. Então, aí acabei sendo auxiliar dele no Paulista, sabe? Do quarto ano até quando eu fui para Amparo, em 77 que eu fui embora para Amparo. E aí eu aprendi aprendi muito ortopedia Com o Américo. acompanhando o futebol, né? Foi integral. Daí cheguei em Amparo, já souberam que eu era médico paulista, tem um time lá na segunda divisão, o Amparo Atlético Clube, né? Daí eles me convidaram, fui ser médico. E parece incrível, eu fui médico aqui no Paulista 5 anos, do Amparo, só até hoje, se o time voltar, né? Nunca ganhei um tostão com o futebol. Só tem tudo de graça, né? Os times não tinham condição de pagar. Hoje em dia é diferente, né? Hoje é mais profissional, mudou, né? claro, Mais profissional. Claro. E até hoje, agora eu não tô mais, já não tô mais assim, operando tanto, né? Tô mais devagar. Nós né? temos um amigo da 21ª turma aí, que é o médico de campo do São Paulo agora, Ricardo Galotti. Ah, é? Nossa. Não sei. Se eu não me engano, agora ele é vice-diretor da Sociedade Brasileira de Medicina Esportiva. Ah, Ricardo Galotti, 21ª turma. Médico de campo do São Paulo. interessante. Todo jogo tá lá no campo.
Que legal, pô, nossa. que bom, que É, bom, pô. Amigo, grande amigo. Que bom. Futuramente, a hora que chegar a 21ª turma, ele vai estar aqui, conversando com a gente aí. Se Deus quiser, né? Que Mais vocês, um gancho vocês aí? estejam firmes aí, né? Vocês falaram que tem algumas perguntas eu para acho fazer. que essa pergunta eu acho que vai ser meio... Essa vai ser a do podcast. Quem foi Jaime Rodrigues? Nossa. Como a romântica da turma. Vai lá, Beatriz, doutora Beatriz, para você, quem foi Jaime Olha, Rodrigues? Jaime Rodrigues foi uma pessoa inesquecível. É. Não dá para esquecer o Dr. Jaime. Foi uma pessoa assim que batalhou. Todos os professores trazidos para a faculdade, foi ele que conseguiu. Ele queria sempre o melhor para a gente. Foi um pai. Por tudo que eu ouço do Jaime Rodrigues, a imagem que eu tenho dele é um senhor de uns 2,23 metros, com 8 imagina, braços, imagina. amparando todo Sim. mundo que chegar ali. Sentido A imagem que eu figurado. tenho... Sentido figurado. A imagem Porque que ele eu era tenho dele. baixinho, É. muito acolhedor. É. Ele sempre acolheu demais a gente. Olha só. Ele ouvia cada aluno. A gente ia para a sala dele, conversar com ele. Era um pai. Que Para mim delícia, foi hein? um pai, para todos foi um pai. E Doutor ele- Jaime, eu não tenho Vocês, dinheiro. como turma única, foram filhos, né? Doutor filhos Jaime, eu não dele. tenho dinheiro para pagar a mensalidade. Não precisa pagar. Não Dá um jeito. precisa pagar, eu pago para você. Olha Esse só. mês eu pago para você. Eita, que diferença, hein? Teve colega que, né? Teve colega Foi. que não podia pagar a escola. Ele Sim. falou, eu tive o bolsa de estudo. Criou, tudo aí. exatamente isso. Olha só. Teve acho que uns 2 ou 3, né, que, 2 ou 3. que estudaram com bolsa. É. E o Dr. Jaime que conseguiu tudo isso. Ele era sempre foi muito humano com a gente, sabe? Que bom, E né? o que eu te falo, um pai. Que legal. Jundiaense, né? O senhor tem essa imagem também, seu Luiz? Sim, sem dúvida, É. sem dúvida. Eu não o conhecia antes da faculdade. Eu não tinha nem ideia quem era De quem Jaime era Rodrigues, Jaime né? Rodrigues. Conheci ele na faculdade. Realmente ele deixou Porque saudades. acho que na época ele ficava mais em São Paulo também, né? Então, porque ele foi diretor do Hospital Sorocabana. Era Depois, cirurgião geral, né? ele era cirurgião geral. Sim. Depois que eu terminei a residência, que eu estava em São Paulo, Sim. eu trabalhei com ele eu e meu marido, né? Sim. Durante 5 anos lá no Hospital Sorocabana. O marido da senhora da primeira turma também. Não, o meu marido fez USP. Ah, ele fez fora. Ele fez a entendi. USP, ele tinha 5 anos na minha frente. Ele veio dar aula aqui? Ele veio dar aula, ele foi professor foi assistente. cirurgião. Cirurgião Ele era- geral. Cirurgião geral. Ele era gastro, na realidade. sim. Ele era muito amigo da Anania. A Nania de Paula. Tive É. aula com a Nania. E vieram juntos, né? Eles vieram juntos. Eles eram, inclusive na residência, eles eram colegas de residência. Eles fizeram 6 anos de medicina na USP juntos. Sim. Depois fizeram os 3 anos de residência lá também. E daí eles vieram para cá, Vieram pra cá. convidados pelo Dr. Paulo Branco, que foi o professor Pra compor a titular. cirurgia geral aqui. Ele era o professor titular da cirurgia. Paulo Branco, o Sérgio também, né? Eugênio Ferreira, que deve ter dado aula para vocês. Não sei se vocês Não, lembram Eugênio, dele. acho que não. Não Eugênio deu? Sim, Eugênio? deu. Pô, ele era de esôfago, não era? É, ele fazia esôfago, fazia. Pô, Nossa, não tô lembrado. Eugênio, não tô lembrado, não. Deu. Não tô lembrado, Com não. certeza. Deu aula pra mim e deu aula pra você. Se deu aula pra mim também. Deu. Eles eram assim, era um time de primeira. Olha só. Entendeu? Então, e eles no pronto-socorro, cada dia tinha um assistente lá da USP. Tinha o Tempestini, lembra? O Lamana. É. Lamana, já ouvi falar. Tinha Lamana. o... Quem é que era? Que famoso? Qual? Cirurgião? Cirurgião famoso em São Paulo. Eu acho que ele é vivo ainda hoje. Mas ele Ele deve tá deu muito aula pra velho, gente? Ele fazia plantão no pronto-socorro com a gente. Ah, dava. Tinha- Eu não lembro dele. Não lembro o nome dele. Eu tô vendo ele na minha frente, É, mas não lembro o nome não dele. Daqui a pouco aparece aí. É. Então, e quando foi inaugurado Hoje o eu tô sem pronto-socorro? também. Ainda bem, né? Esquecendo tudo. Ainda bem. Mas eu esqueço coisas antigas. Mas eles vieram porque foi fundado o pronto-socorro e daí cada dia da semana um dava plantão. Ficava um cirurgião, ficava um Tempestini. clínico, Tempestini deu também. ficava um de nós, um ou dois. Isso, isso. E Não ginecologista, tinha- não? Hã? Tinha ginecologista também na época ou não? Eu acho Tinha que também porque a tinha. gente dava plantão Plantão, na então, obstetrícia, né? Ah, é verdade. Eles Dava ficavam plantão lá. também na É. Então ficava um na obstetrícia de plantão, ficava um no pronto-socorro de plantão. E no pronto-socorro ficava o cirurgião, um cirurgião, clínico e um cirurgião. É. Tinha aquela Edi também,
que deu aula pra gente, Tudo que era no da São USP. Vicente, isso. Tudo no São Vicente. Tudo São Vicente. Só Tem São Vicente. Pediatria, SESI. Hospital no do SESI. SESI. Vocês lembram do Hospital do SESI? Não. Acho que não existe mais, né? Não existe. É, Não existe. mas daí a gente fazia pediatria, que era o Pediatria hospital foi lá. pediátrico. Era o hospital pediátrico. Aí E a o- pediatria só passava lá. Era a única fora. O resto era Era a tudo única São Vicente. fora. O resto- Mas a gente tinha também no São Vicente, passava visita às crianças internadas. Era o SESI e tinha o São Vicente. Eu me lembro que eu passava visita entendi. lá. Então Mas tinha... devia ter trauma, essas coisas, devia ser tudo no São Vicente, né? É muito trauma, né? Tinha. Pronto-socorro sempre vai trauma. É, a né? maior parte. Né? E o nosso professor foi muito bom também, o professor Maxud, Gilberto Maxud. Foi de Ele era um pediatria, cirurgião pediátrico, cirurgião maravilhoso. pediátrico. O Jamal Eba também, excelente da Escola Paulista. Só tivemos professores de primeira linha. Que bom, não? A senhora engatou na pediatria por causa disso? Achou não, que... Não. Ou quis Eu fiz depois? todas as especialidades. É. Eu quis conhecer cada especialidade Entendi. para depois me decidir. Eu só me decidi pela pediatria quando eu terminei a faculdade. Eu não fiz nada antes. É, Passei tudo igualzinho. Aliás, eu achava até que ia fazer cirurgia por causa do meu marido, né? sim. Porque quando eu estava no 4º ano que a gente começou a se conheceu e começamos Entendi, a já namorar e tava depois a gente junto. casou. É. Ah, que legal. Eu gostava tanto de pediatria. Que o internato era Lá um vem, mês. lá Era- vem. É. O internato era um mês, né? Em cada Eu especialidade. senti um ar de chacota aí no ar. Não, então eu gostei Mas que com eu... certeza tem. Quando teve e foi o mês de julho, É. o mês tarde de pediatria. Gostava tanto que eu resolvi casar. Casei e viajei. Porque quando você casa, você não precisa fazer estágio, né? Você tem férias. Tirou Casei e férias. viajei, tirei férias. Nossa senhora, essa é a paixão pela pediatria. Nossa. Queria férias urgente até resolveu casar. Até hoje. E aí, Daniel? É, na época, pelo que vocês estão falando, a maior parte dos alunos eram de Jundiaí ou muito 15 de próximos. Não, Jundiaí. tinha muita gente de São Paulo Tinha também. 15 de Jundiaí na primeira turma. Tá. Ah, era um pouco até. Eram 15 de Jundiaí. E a maioria e voltava, que nem a senhora falou. Então que a gente ia de voltava, trem. A gente ia de trem. Ou morar. Porque assim, qual era a relação entre vocês? Porque Não, tinha muita depois república, da. né? Tinha muita república ao começaram redor as da repúblicas faculdade. As ao repúblicas redor do ali. pessoal Ao de redor São da Paulo. faculdade. Entendeu? Então o pessoal de São Paulo ficava em república. Sim. E a gente que morava em Campinas viajava todo dia. Então tinha uma turminha, a gente vinha de trem. Entendeu? E descia na estação de trem e via a pé até a faculdade. Era pertinho, E a né? avó- Não era tão perto. Ah, Dava umas... 18 anos de idade. Não, com 18 anos de idade. Aí devia estar mais de Aí 10 fica fácil. Agora é longe. mais de 10 quadras. 18 anos de Entendeu? idade, Nossa. goleiro de futsal, tava perto. Tava perto. Não, mas eu morava aqui, né? Mas a Eu gente morava viajava em casa, todo dia. eu frequentava as repúblicas dos colegas, né? E a relação entre vocês, a primeira turma ali, como é que são? Então, Ainda hoje é firme? Como é que é? né, Bia, dividiu em 3 ou 4 a turma. É, né? deu Acho uma que era rachada? 20 cada turma. A mais ou turma menos. rachou um pouco? Rachou É, muito. brigaram muito? Até hoje tem infelizmente. rancor, até hoje tem É rancor. mesmo? É Não, muito era uma turma triste. briguenta, então? Tem cara que não vem na festa por rancor, né, Bia? Sério? Teve gente que a gente convidou, diz assim, olha, não vou participar, por favor, não me procure mais. Não me procure mais. Essa foi não muito quero triste. saber. dor, Esse hein? e-mail que eu recebi, Nossa, eu vou guardar na minha memória para sempre, que entendeu? triste, né? Mesmo com todo esse tempo aí, Todo Então, esse tempo. não remoeu a história. aí, né? não. E é uma bobagem, né? Depois que a gente fica velho, a gente vê as bobagens que aconteceram, Claro, né? claro. É. Às vezes até por uma besteira absurda, né? Não, É. só porque xingou a mãe, né? Pô, não tem nada a ver, né? E o tempo não curou. Não curou. Não curou. Curou. A mágoa. né? Uma mágoa terrível de xingar sua mãe. Imagina, pô. Mas falei, foi boa, toda a experiência foi muito boa. A gente se divertiu muito, a gente estudou muito, estudava bastante mesmo. E a gente tinha aula de sábado também, né? Além de ser período integral, a gente tinha aula de sábado. É, minha turma também E a gente Tarde, vinha. Tava da Minha tarde. turma também pegou aula de sábado. Acho que foi a última turma que pegou aula de sábado de manhã. Teve A gente depois tinha, ainda? eu Você tive teve também? aula, tive. É. Só que não eram todos os dias. Todos Era os só anos. sábado, A era só gente- sábado. Não, de sábado a gente só teve. Agora não lembro se era no primeiro e segundo ano. Que era. Eu tive Acho que era histologia. neurocirurgia. Com o Neurocir- Brito. Com o Brito. Com o Brito? O Brito vai ser o... Zeca Brito.
Zé Cabrito. Nós tivemos aula com o doutor Aloysio Pimenta. Psiquiatria. Psiquiatria com Aníbal Silveira. Era em Franco da Rocha. Sim. Era lá no hospital. Ah, vocês chegaram aí para Franco? Sim. Ah, Toda a legal. psiquiatria nossa foi 3º, 4º e 5º ano, se eu olha não me que engano, legal. lá em Então, Franco da Rocha. conheceram o Franco, então. Franco, sim, a gente Nossa. ficou lá. E o Aníbal, que foi nosso professor, Aníbal Silveira. Conhecemos e Silveira. frequentamos, porque ele dava plantão lá de psiquiatria. Ele não foi diretor? do Foi faculdade? diretor, Aníbal foi diretor. Foi. Ele foi. Tem alguma placa que tem o nome dele lá na Tem. faculdade, né? Tem. O Não sei Álvaro se- Bastos, que era ginecologista, Álvaro também deu foi aula pra nosso mim, foi professor. diretor. Também deu aula pra gente. Tudo, sabe, assim, a gente só teve, como eu disse, professor Álvaro da top. Cunha Bastos. Nossa senhora. A Álvaro Lenir da já era Cunha. professora ou não? Já. Lenir Ela Matias. deu, assim, Quem? algumas aulas. Lenir A Matias. Lenir Matias, ela deu. Não. Eu lembro dela. De Mas deu ginecologia. poucas aulas pra gente. De obstetrícia, na verdade. É, obstetrícia. Depois ela ficou como titular, alguma Sim, coisa Ficou, assim, né? rolou. É. Ela tá viva até hoje. né? Ah, eu acho que ela ainda dá umas aulas, ou uma outra, aí ela vem, ela não tá mais ali, né, já foi afastada, tudo, mas ela aparece de vez em quando, sim, viu? Dançarina, mas nossa, dança ainda. É? Acho que ela tem o quê, 95, 96 Ah, agora? deve ser por aí. Nossa. Mas tá que tá, viu? Por isso que tem essa idade. Porque ela mas A dança. olha- dança é uma atividade física. Ô, mas ela tem um pé de valsa ali que eu vou te falar, viu? Das vezes que eu lembro ela dançando, espetacular. Eu e minha esposa Na são um pé verdade, de ela valsa. levava o dançarino particular dela junto Opa, nas festas. aí é profissional. Aí é profissional. Levava o rapaz junto. Levava Aí é o rapaz, profissional. nossa, mas dava show. É. Tudo quanto é festa, ela dava show dançando com o rapaz lá. E tinha o professor Metribacila, que depois foi o segundo Bioquímica. diretor. O Ele foi Metribacila- diretor. Também O foi diretor. Metribacila era terrível. Nossa. Ele era assim muito ríspido, né? É. Muito agressivo até, né, Bia? É, Grosseiro. É, e grosseirão. rígido também. E teve um episódio comigo, primeiro ano, ele dava primeiro ano era bioquímica. Então as provas dele era prática, escrita e oral. O senhor já entrou com aquele ar ortopédico ali, né? já Então, não devia ser aí- Macedo também, né? Eu sentei ali no anfiteatro, era tudo, ele ficava no anfiteatro sentado e ele ia chamando lá na frente para fazer a prova oral. E todo mundo assistindo, né? Aí chegou lá na prova prática, tem que sortear o número e caiu para mim bioquímica do leite. Eu falei, em dezembro, né? Falei, professor, não estudei. Não sei nada do leite. Não sei nada. Não, isso foi na prova prática. Né? Isso mesmo. Ele falou, não tem problema, seu Delgado. A gente vai se conversar na prova oral. Legal, pô, vamos lá, né? Depois teve a prova escrita, tudo no mesmo dia. Depois cheguei na prova oral. Pois não, doutor. Vamos falar sobre bioquímica do leite. Eu falei assim pra ele, só se for em fevereiro, doutor. Então a gente se vê em fevereiro. Pô, Cheque segunda mate, época. olha só, já Aí pegou foi direto. segunda época. Eita vida. Aí chegou na segunda época, estudei pra caramba as férias e tal. Né? Bioquímica do leite. Estudei bioquímica do leite, estudei tudo. Né? Chega lá e ele falou assim, qual que é o açúcar do leite? Era a lactose. Muito bem, tá aprovado. Foi só isso? Você tá de brincadeira. Ele era assim. Olha Bom, senhor, muito que obrigado, viu? Muito obrigado. O senhor fez eu aproveitar bem as minhas férias, eu aprendi bastante bioquímica. Viu? Que Muito férias, obrigado. não? O senhor foi fantástico. Uma questão fantástica. Ave Maria. Professores da época, hein? Nossa Senhora, que coisa. Tivemos aula também de dermatologia, né? Nós tivemos uma aula, a última aula de dermatologia foi com o professor Sampaio, né? Sebastião Sampaio, né? Que tinha um livro e tudo mais. A volta à dermatologia em 80 slides. Nunca vou me esquecer dessa aula. Então, assim, algumas coisas... Eu gostava, né, de dermatologia Ele também. fez uma alusão, a volta ao mundo em A 80 volta- dias, exatamente, ele fez a a volta à dermatologia em 80 slides. slides. Você acredita? Ele deu essa A hora aula que eu pra gente. acordei estava nos 50 e pouco, mais ou menos. Pagava a sala. E teve um professor chamado Evandro Riviti, que no fim ele foi professor. Minha filha é formada pela PUC, né? E ela fez dermatologia na USP. E ela foi aluna do Evandro. Olha só. Então, para mim, isso foi muito gratificante, porque ele era um assistente só. E aí, quando ela passou por ele, Ele já estava Titular. lecionando titular da titular cadeira. da USP. Olha só, que legal. Entendeu? Então, assim, uma pessoa também maravilhosa.
O Púrquio também, de microbiologia. Vi o crescimento Que era, dele ali que era no genro do... projeto. Não, esse era o Zé Eduardo. O Zé genro do Eduardo. Lacaz Do era o Zé Lacaz. Eduardo, que Zé era um Eduardo. dermatologista também. Sim. Então, assim, a gente teve vários professores excelentes. Não tenho o que falar. Que gostoso. Né? Nós somos muito bem formados, viu? Olha, Muito bem formado. E essa era uma das perguntas. Como é que vocês saíram da faculdade? Qual a Muito. sensação de Então. sair depois do 6º ano ali? A sensação de ter tido E todos você esses sabe que professores excelentes aí até na época. hoje eu lembro de coisas que eu aprendi na faculdade, na Sim. vida eu também. profissional. Sim. Até hoje eu lembro de coisas que eu aprendi lá. Nas cadeiras Década de básicas, 70, né? do básico. Anatomia, né? Fisiologia. É, Eu acho que sim. eu lembrei, eu fui fazer, para tirar o título da ortopedia, tinha a prova de laboratório, né? Então tinha que ver uma lâmina Lâmina? no Ortopedia? microscópio. Olha. Aí puseram a lâmina lá. Olha aí a lâmina, o que é isso aí que você tá vendo aí? Eu lembrei da aula de histologia. Eu falei, Histologia lá no começo. Aí, primeiro, segundo ano. falei o que era, primeiro ano, pô. Primeiro ano. Era Olha Era só. aquilo lá, Era que aquilo. eu não tinha estudado nada de Imagina. histologia de osso. Acertei, matei. Bateu o olho, Você vê, a lembrou. formação nossa foi muito boa, pô, muito boa mesmo. Que A legal. gente tinha as lâminas de histologia, né, Gigi? A gente ficava no microscópio, era dupla. Nossa, como a gente estudava aquilo lá, né? A gente tinha tudo na ponta da E língua. eu saía aí nos serviços, trabalho, encontrando o pessoal de outras faculdades, universidades, como é que foi Então, essa... esse foi um problema sério. É. Comigo, pelo menos, nós tivemos que fazer, na época da meningite, nós estávamos no 6º ano, Foi a E fiz- grande... e fizemos um estágio lá no Emílio Ribas, em São Paulo, Foi. né? E eu tava... Não tinha ninguém de Jundiaí comigo. Eu tava com outras turmas. E tinha uma turma de Taubaté. Então a gente revezava. Era um plantão de 24 horas e fazendo punção, né? Meningite... Fazia o antibiótico intratecal. É. Você colhia o líquor e punha já o binotal. punha- Lembra já do punha binotal, que era o antibiótico da Bino- época? binotal. Colocava. Era É, binotal, exatamente. isso Porque a mesmo. criança chegava com meningococcemia lá, Pronto. depois de 6, 8 horas estava morta. É, É um negócio que absurdo. absurdo, hein? Então a gente dividia o dia. É. Então eu caí lá num plantão que eu tinha que Taubaté é um pouco mais velho que a gente, né? É, Já tinha mais algumas velho. turmas formadas já, né? Era, Mais depois velho. eu prestei vestibular lá, eu seria a segunda turma. Pouca diferença, né? Se eu entrasse em 69, seria a segunda turma. Então, Não é muita diferença. não é muito E não. os caras não me acordaram, safado. Não me acordaram para fazer o meu plantão porque eles queriam fazer mais punção. Mais Sim. função. Quanto mais você fazia, Queria né, pôr a mais você mão, né? aprendia. Foi o É. único. Foi o único lugar que deu o nó. Eu trabalhei no 5º ano, eu e um grupo nosso foi dar plantão em Caieiras, Hospital de Caieiras. Sim. Era um plantão Regionalzinho ali, regional. Caieiras, né? Bem na entrada ali, né? Conheço. A gente ficava plantão interno, não podia ter consulta, não tinha CRM, né? Era quintoanista, né? Então a gente acompanhava as parturientes e aprendi muito lá, sabe? Legal. Aprendi bastante lá. Legal. E depois 5º ano e 6º ano também. Sim. Tinha um internato aqui e dava o plantão lá para ganhar um dinheirinho, né? Sim. Ganhava um dinheirinho lá. Na pediatria teve essas dificuldades também, doutora? A Como é que pediatria é? não passava Então, perto da porta. quando- Né? Não passava perto da porta. E Você ela, sabe- pediatria. Pô, até casou? Olhava pro lado. Até casou pra não ver a pediatria, pô? Então, como eu fiz na Santa Casa, quando eu cheguei lá, eu era a única de faculdade particular. De fora. É, de fora, né? Sim. E assim, do estado de São Paulo, porque tinha muito nordestino também. Sim. Mas assim, eu vi que o pessoal da Santa Casa, no começo, eles ficavam meio assim, porque teve gente da Santa Casa que ficou fora. Sim. Porque tinha um número de vagas X. Meio reticente, né? por Entendeu? ser. Então eles não entraram na residência e, por exemplo, o nordestino entrou, eu entrei, que era de E faculdade outra, quer ou não, é particular. a primeira turma formada de Pois Jundiaí, é. né? Então eles ficaram. Mas a hora que eles começaram a conhecer as pessoas, eles acolheram a gente muito bem. E tudo que eu sei de pediatria, eu devo à Santa Devo a Casa. eles. Ah, Ah, sim, que não tem legal. nem dúvida. Agora, a faculdade preparou muito Mas bem. quer falar, eu acho que a qualidade do Então. aluno saindo da casa Então. e caindo em outro lugar, eu acho que isso aí faz uma diferença. Fez né? uma diferença Fez uma grande. diferença. E, por exemplo, quando eu prestei as residências, Sim. eu entrei em 7 residências de pediatria. Pediatria. Entendeu? Inclusive a Unicamp, Darcy Vargas, Menino Jesus, enfim, Servidor. Os grandes centros, né? Os grandes centros. Eu fiquei na Santa Casa porque a Santa Casa, na época, ela oferecia um R2
passando em todas as especialidades, não era só pediatria geral. Entendi, fazia Entendeu? tudo. Você via Neonatologia e tudo. tudo. Endócrino pediatra, Ai, que entendeu? legal. Pneumo, neuro, entendeu? Então você tinha uma noção de tudo. Muito mais completo ainda. Então por isso que eu fiquei lá. Que Mas legal. eu não me arrependo. Agora a faculdade me deu a grande base, né? Sim, claro, a base para Como sair. pra todos nós, Pra sair né? tranquila, né? Exatamente. Pra absorver o meio Isso ali, né? mesmo. Cair no meio sem medo. É Cair isso. da vida. É. E aí, Daniel, mais alguma Nossa coisa aí? sequência já acabou, já de Eu acho que pergunta. perguntas aí a gente... Tem alguma Já esgotou. história que vocês lembrem que ficou guardado como... não precisa ser só da faculdade em si, que aconteceu na faculdade, mas com o pessoal da faculdade, que vocês lembram? Tem alguma? histórias mil, né? Eu só queria falar uma coisa claro. dos primeiros dias de aula, né? Sim. Que nós mulheres ficamos frustradas, porque a gente não podia raspar a cabeça, entendeu? Não tinha... A gente não se mostrava, O que entendeu? era o Porque trote tinha pra tomar- mulher na época, né? Não tinha. Não tinha, né? E aí os meninos todos, primeiro de branco, eu lembro bastante do Carlão, né? Que é um amigo nosso, que é até pediatra, um grande amigo. E ele raspou a cabeça Ele e é ele estava médico em Jundiaí. todo dia... Ele é médico em Jundiaí, ele tá aqui, ele tá atuando aqui. Ele é excelente médico, né? Antônio Carlos Rezende. Antônio Carlos Silveira Rezende. Silveira Rezende. Então, ele estava todo de branco, com jaleco branco, cabeça Carequinha. raspada, doutor Antônio Carlos Silveira Rezende. Ó. Falei, gente do céu. Já tava com o jaleco personalizado ali já. Personalizado. Ó, aí impactou, hein? E todos os meninos de cabeça raspada. E a gente ali, né? Nem parecia que tinha entrado na faculdade de medicina. Não tivemos esse gostinho. Então, olha só. Aí teve um episódio interessante. Eu morando em Jundiaí, pegava o carro do meu pai, eu morava aqui na rua Zacarias de Góes, aqui na cidade, no centro. E eu ia para a faculdade com o carro do meu pai. E subindo, passava pela Rua da Matriz, encontrei no ponto de ônibus ela e a amiga dela também de Campinas, esperando um ônibus, tinham chegado de Cometa. Parava, Cometa era ali na Praça famoso da Cometa. Matriz. Parei o carro, vamos pra faculdade? Eu tô indo pra lá, vamos. Não, obrigado. Ainda é ali, né? A garagem Cometa ainda é lá. Aí embaixo, Não, obrigado. Não foi comigo. Não foi. Sabe, porque a gente era assim muito puritana, né, na faculdade, Sim, entendeu? sim, né? Menina era um negócio, a gente nem chegava perto de menino, caiu um lápis no chão, a gente ficava com vergonha de abaixar Vergonha e de pegar. pegar. Entendeu? Eu contei essa história pra ela. Eram outros tempos, né? É totalmente Outros diferente. tempos, outros Nossa. Não, eu tinha um Aero Willis, meu pai tinha um Aero Willis, que Ó. era, o banco da frente era inteiro, né? Agora foi lá, hein? Falei, Agora então, foi lá no passado. Entra as duas aqui na frente, né? Imagine se a gente entrasse. Porque naquela época, falava assim, se a gente entrasse no carro de menino, a gente ficava falada. Claro. Entendeu? Então não podia entrar, né? nem entrar. Era mais a fama do que a amizade Exatamente, mesmo ali, né? é. Não quero Isso. levar a fama, não. Desculpa, Virgínia. Imagina. Não foi por mal. Passou. Sem rancor. Não guardou mágoa aí, ó. Tanto é que ficamos amigos até Muito hoje. amiga, Até hoje. Né? Você vê, tem gente que xinga a mãe guarda mágoa. Tá Aí vendo? você, Então, você quis dar carona, não uma concedeu carona. ali, não teve jeito. Ela Mas falou não guardou que mágoa. Não, imagina aquela pessoa que eu fosse. Então. Mas com aquele Aeroílis ali chegando, todo Exatamente, é. pomposo. Aí era branco. Sabe qual é aquela chapa do carro? Olha lá. Um. Um? Meu pai, ele tinha um escritório de contabilidade em Itupeva. Ele era vereador em Itupeva, então ele conseguiu uma placa número 1. Não era nem 0001, Não, era 1. Era 1. Ave Maria. E- Aí não tinha como entrar. mesmo. Não. O carro ficou famoso em Jundiaí. não tinha como O entrar. carro ficou famoso em Jundiaí, aquele Aero branco, número 1, a chapa. Se entrasse, ia chegar Imagina. lá pro Distrito Federal, pro Clube Brasília, Jundiaí, pro número 1, Aeroílis 1. Clube Jundiaense, Ah, carnaval. o Juscelino Kubitschek veio me buscar aqui. Lá, carrão, chapa 1. Que é isso? Aí o carro ficava lá e ia embora carregado. Aí o pai ia buscar depois. Lá, busca lá, pai. Os pais que sofriam, né? Não, foi uma fase muito boa. Ai, E que eu fiz bom. a minha formação Divino em Salvador. Estudei no Divino. Estudou no Divino? Toda a minha vida foi Vilares. Legal. Que foi ginásio divino, colégio divino e faculdade divina. Pode Vilares, né? Faculdade de Vilares, né? Mais minhoca lá. da terra do que o senhor é impossível, né? Exato. Nossa senhora. Só faltou ficar aqui, né? E Amparo que acolheu.
Acolheu muito bem, viu? Virei cidadão amparense. Que bom. E até hoje estou nativo lá. Eu pensei até em parar, sabe? Porque eu falei assim, a hora que eu fizer 70 anos, eu vou parar de trabalhar. E não me deixaram. Mas chama a gente, se tiver alguma dificuldade lá, chama a gente aqui, a gente ajuda. Não me deixaram parar. Agora tem bastante, mas durante uns 13 anos, era eu na ortopedia na Beneficência Portuguesa e um outro colega na Santa Casa. Eu operava com um técnico de gesso, fazia as tigradas, né? Não tinha, imagine, outra época, né? Eu passei, viu? Eu passei por isso também. Quando me formei, fui para Palmital, perto de Assis, Ourinhos. Fiquei 5 anos por lá. Era eu e o técnico de gesso, fazendo prótese quadril. Era isso. Então, depois foi evoluindo, depois chegando gente, né? E cada gente jovem que chega, sim, meu consultório aumenta mais. Claro. E a medicina hoje em dia tá complicada, né? Nossa. Tá complicada. Aumentou bastante, né? A gente mesmo falou no começo aí, fora do ar aí, o tanto de faculdade que tem. O pessoal não sabe cuidar do doente. Ninguém entra no meu consultório que eu não meta a mão. Examino. Sim, todo mundo. claro. Até retorno eu examino. Sim. Não, história, agora só exame que serve, né? Eles não querem nem saber. É exame em cima de exame, né? Examino. Quanto mais exame, melhor é. Faço o diagnóstico do exame clínico. Mas é o que a gente tinha na época. A linha de época. Produção que virou, né? Força. Por exemplo, na nossa época não tinha ultrassom, não tinha tomografia, não tinha ressonância, não tinha nada. Era um simples raio-x. Tinha mão. Raio-x e mão. História, exame físico. História, exame físico, diagnóstico, 80%. A medicina é mão. Exato. A medicina. Por isso que eu acho que é a única especialidade que não dá para você deixar, entendeu? Para fazer videoconferência. Tá doente, na verdade. Eu não aceito isso. Tem isso. que ter tempo, atender o paciente com tempo. O conforto de atender, né? Eu prezo bastante por isso, viu? Meu consultório é 1 hora de consulta, sentado, conversando. Tem que ter essa empatia com o paciente, né? E o paciente precisa bom senso depois. É bem assim mesmo. Tem que ter. É assim. E eu que, à medida que do possível, a gente orienta, né? Os jovens aí que estão se formando, né? Eu falo para todo mundo, ó, mete a mão, examina, pega na mão, pega no pé, pega no joelho, examina, não tem como. Já teve paciente que passou por mim, me amparo. Além de ser o cuidado com o paciente, o cuidado consigo próprio, né? Passou comigo em amparo. A medicina que você está exercendo ali, hoje né? o negócio de judicialização é complicado. Claro, então. Passou comigo gente lá em Amparo. Doutor, olha, o senhor é o 4º ortopedista que eu vou. Tô com um problema no meu joelho, assim. Deita ali. Tem que deitar? Falei, tem que deitar, eu quero ver teu joelho, quero examinar o teu joelho. Pô, tá. Deitou. Examinei, papapá. Pode descer. Doutor, o senhor é o primeiro que põe a mão no meu joelho. Os outros 3 que eu passei, ninguém pôs a mão no meu joelho. Olha só. Esse é o nível. Né? Não, e a lista ainda foi curta, né? 3, né? Só 3. Às vezes entra no consultório e fala, já passei com 10. É que lá não tem 10, né? Mas 3 ou 4 lá. Agora já tem 10. Olha, o bate-papo tá excelente, mas vamos ter que nos despedir. Que ir finalizando, nos despedir, infelizmente. Foi muito bom. Foi muito bom. Foi uma honra a gente ter. Uma honra mesmo. Toda nossa. E nossa também. Faria com certeza mais 1000 vezes com vocês dois. Espetacular. Foi muito bom mesmo. Valeu. Essas histórias, isso aí engrandece a gente, né? A gente que veio depois e sabe que vocês foram os precursores aí, né? Começaram tudo sem ninguém para se espelhar. Exatamente. Eu acho que isso aí é o mais interessante de tudo. Mas foi uma coisa muito boa, sabe? Sim. A cidade era nossa. Sim. Eu imagino. A cidade era nossa. Nessa idade ainda. Nos abraçou. Abraçou e vocês abraçaram de volta, né? Foi. Eu acho que por isso que tá vivo até hoje, né? O sonho tá vivo até hoje. Exato. É isso aí que faz a gente fazer isso aqui. Pois né? A criação desse podcast, a criação da associação dos alunos, né? Para querer estar todo mundo mais próximo, fazer com que essas histórias estejam mais próximas da gente. Porque eu acho que Jundiaí tem uma falha muito grande. O aluno sai daqui e geralmente ele vai embora e tende a não querer voltar mais.
Por que será? Não sei, porque assim... Já tá cheio de médico, não comporta mais. Às vezes não volta nem pra, sabe, ver os amigos, a É, própria turma de vocês aí, exato. né? Sabe quantos vão participar agora? Quanto tem? 21. 21. 21 só. De 58. Morreram 19. É isso que eu ia falar. Quantos falecidos já? 19? 19. E 21 só que vai Vão participar. que vai Quer dizer, participar. você Isso tem- é muito triste pra Então, gente, você porque a vê, gente não né? consegue criar uma tradição. Tem uns 30, 40 perdidos no caminho aí, Pois né? é. Olha Entendeu? só. Isso Deve é ter muito triste. uma meia dúzia que não tem condição mesmo de vir, tá bem doente e tal, né? Mas a maioria não vem porque Não vem por causa não tem disso, prazer. entendeu? Tem Não alguns que estão muito tem. longe, não? Porque geralmente esse pessoal fica Não, próximo, né? Não, Nessa época aí ficava mais próximo, né? não, eles estão. Tem em São Paulo, né? Isso que eu tá perguntando, Sim, né? sim, Então, São Paulo, né? Em Mas São Paulo, eu não sei. Campinas. Outros Campinas. estados tem? O pessoal muito longe? Não. Tem alguém do sul de Minas, alguém? Tem o Estênio, né? E o Chalupe, né? Mas mesmo assim é perto, Mas né? o sul de Minas é pertinho, É porque perto. vem Então. entra por Monte Sião, Serra Negra. passa aí. Chalupe pediatra? Não. Pediatra. Eu conheço Chalupe. Então, mas eu. Chalupinho. Baixinho. Baixinho, eu lembro é. dele, pequenininho. Então, ele chegou a dar plantão em Franco da Rocha, eu acho. Acho que sim. Eu peguei ele por lá. Eu lembro do Chalupe. Então, Chalupe Opa, da nossa lembro. turma. Eu Então. lembrava que ele era Inclusive, da ele tá primeira, aqui em assim. Jundiaí, né? Ele tá fazendo tratamento aqui. Eu sei que ele ficou um tempo por aqui, né? Ele tá Hernia em Franco da hernia de Rocha, né? disco, né? Hernia de disco. Acho que sim. É. Olha só. Então, Ah, mas que bom, viu? Adoramos a conversa aí. que bom. Quem sabe numa próxima, Quem mais sabe? rápido, aí a gente volte a se falar. Tá Amanhã isso eu aí. vou estar lá. ótimo, Amanhã é eu isso vou que a tá gente lá, precisa. Vamos entregar a né? placa, né? A gente fez Isso. questão de O De fazer a oferecer placa. essa placa pra CRM, gente, o né? CRM também vem entregar Que legal, pra gente legal. o diploma aí de 50 anos. um jubileu de ouro, 50 anos de medicina não é brincadeira, né? Mas o CRM faz isso para todos os Sim, médicos, sim. entendeu? Que completam os 50 anos. Tem que comemorar, sim. Eu acho que é uma conquista. aí, Agora, né? ainda Muito. bem que é 50 anos bem, né? A gente não tá A gente tá babando. bem. a gente Isso, não tá sem com a dúvida. cabeça no lugar. Sem dúvida, trabalhando ainda, né? Trabalhando. Não largou o osso ainda, né? Tá? Não, acho que isso aí é o mais importante, né? É, graças sem a Deus. Vocês têm dúvida. alguma mensagem pro pessoal mais novo? Pessoal que tá entrando agora? Eu acho que eles têm que criar tradição para nossa faculdade, Também entendeu? acho. Isso que está faltando, porque senão a escola não fica conhecida. Sim. Por exemplo, essa história do pessoal vir até aqui para prestigiar as turmas que estão sendo homenageadas, Sim. isso eu acho muito importante. Eu pedi isso, eu fiz até um pedido no Facebook, você Eu deve vi, ter visto. Eu vi. Pelo menos um gente representante. repostou, Eu vi, é. eu agradeço você. Imagina, que é isso? A gente tem que ter essa tradição, porque as grandes escolas começaram assim. Claro. E se a nossa não começar, e a primeira turma, entendeu, é que está levando isso. Sim. Então, que a segunda, terceira, e se eu estiver viva, Deus me ajudar o ano que vem, se Deus quiser, eu vou estar aqui para Sabe prestigiar. a deficiência que eu sinto? Que a nossa é tão grande quanto, mas não tem essa história de manter tradições. Pois é. É uma Infelizmente. faculdade tão grande, tão gigantesca, uma Infelizmente. história tão rica, absurda, Infelizmente. e não tem essa coisa de manter a tradição. Mas antigamente era diferente, era mais romântico, né? Era mais família, né? mais romantismo mesmo, né? Então fixava Mas eu mais. acho que ainda hoje tem, se a Hoje em gente cutucar um pouco tem, viu? sei lá, viu? O pessoal ainda Não sei. gosta da coisa, né? Então, mas se a gente não criar essa tradição, Eu André, também acho. Eu acho eu que acho que precisa isso tem que partir de precisa tá sempre batendo ali, né? sempre. Eu acho que conversando, Sim, mandando mensagem, sim. entendeu? Colocando nos grupos, entendeu? De pelo menos um representante de cada turma. Aliás, a função da associação ela começou justamente com essa ideia de querer trazer todo mundo para perto, né? Começar a criar um ritmo de manter mais o ex-aluno próximo, né? A ideia principal nossa é essa. Pois é, eu tive participando há um mês atrás Sim, de comemoração da Exalc, né? Que é a Sim. Faculdade de Agronomia, lá de Piracicaba. Pra isso. você ter uma ideia, eles fazem homenagem cada 5 anos. Então, o pessoal que tem 5, 10, 15, tá, vai. A última turma que foi homenageada nesse dia que eu fui foi a que fez 65 anos de formado. E Olha. teve um professor homenageado que ele tinha 73 anos de formado. Sabe o que ele falou? Quase jubileu de diamante. Todos os anos eu estou aqui para prestigiar todas as turmas. Você vê.
tradição que é criada. Entendeu? Né? É uma tradição isso aí. Aí fantástico. É bonito porque você vê o jovem que está formado há 5 anos Sim. e o outro que estava formado há 65 70. em cadeira de roda, com bengala, andando arcado, mas estava lá. Fazendo questão de estar lá. Fazendo questão de estar lá. Espetacular. Por que a gente não faz isso, Claro, meu Deus do céu? Claro. A Beatriz, ela uniu bastante, nesses últimos anos, um grupo da pessoal turma. da turma. Alguns da turma, né? Que bom. A gente estava meio esparramado e ela conseguiu. Não, todos nós O fomos, elemento entendeu? agregador da Mas eu Ela acho- foi demais. Ela e a Célia, ela- outra colega a gente que tá sabe, aí. A Célia foi a cabeça Doutora de Célia vai tudo ser a aí. próxima. Aí. Vai ser a próxima, ela vai dizer isso daí. Ela foi a cabeça de tudo. Aí ela com o Sabe? Fernando, né? E você, E a né? Bia. Nós 4, né? Nós bom. somos da comissão. Que bom. E a gente tentou, procurou, entendeu? Até dos falecidos, entendeu? Pessoas que a gente não tinha mais contato, entendeu? A Maria do Carmo, né? Que a gente morreu Às jovem, vezes com é até interessante 27 entrar em anos. contato com a família, né? Mas entramos, Saber se ela tá tudo bem, né? vai estar aqui amanhã, Aí, ó, a que família. legal, tá e ela vendo? tem um sobrinho que foi formado por aqui, Caetano de Domênico. Da minha turma, Caetano, endocrinologista. Você Caetano acredita? Domênico. Nós estudamos com a Maria do Carmo, tia dele. Você Ele tá ficou tão brincando. emocionado. Ele vai estar lá amanhã. Ah, não acredito. Verdade. Então, Olha. mas como é que a gente consegue isso? Você vê Indo como é que é? atrás, indo Então. atrás, indo atrás, entendeu? Caetano da Como é? minha turma. Então, pois é, ele vai estar Olha lá só. amanhã. E toda a família dele, as irmãs, inclusive, Que legal. vão estar lá e vão receber. Nós mandamos fazer a placa Ah, em memória. Em memória. Que legal, hein? Isso Que bacana. legal, A muito bacana. mensagem é essa mesmo. Mas nós queremos que isso continue. Faço minhas Eu palavras acho que é da uma Bia. tradição que começa, né? Porque os primeiros Tem a que fazer em começar. 50 anos são Por vocês. isso que eu tô né? dizendo. Ano que vem, provavelmente. Por isso que eu estou dizendo. Agora tem que ter grande apoio da faculdade também. Mas eu acho que. Grande apoio da Eu faculdade. acho que a gente porque isso- cutucando por fora, Mas, aí a gente André, não tá consegue um tendo. pouco, não? Você não sabe quantas reuniões a gente fez e Para não. poder fazer um negócio desse. Faculdade. Não, mas vamos tentar agilizar isso aí. Não Olha, dá pra eu ficar, até não. fiquei surpresa de ver a sua generosidade em doar a placa pra gente. Imagina. Porque era a única turma que não tinha, porque a nossa é foto. Eu acho que é pouco até. Entendeu? Nossa obrigação. Pelo tanto que vocês representam, pô, vocês são os Então. pioneiros, vocês abriram a picada pra gente passar. Pois é, Vocês mas é passaram isso que nós vocês passaram com o mostramos. facão, a gente veio atrás. Mas é isso que nós mostramos nas reuniões pro diretor. Mas nós não podemos, porque nós não podemos. Como assim? Tem Imagina. verba. Gente. Mas sabe qual é o problema? Que a gente bateu com isso também em algumas questões da associação. A faculdade, ela ainda responde como autarquia municipal. Então, tudo que envolve um evento, dinheiro, tudo tem que passar pela prefeitura, entendeu? Então, acho que isso aí Que dificulta. ainda é. Então, acho que isso dificulta muito a faculdade fazer. Por isso que eu acho que a associação é uma saída. Porque a associação, queira ou não tem vínculo, né? O vínculo que tem é que todo mundo passou por ali. Mas vínculo com prefeitura, vínculo com autarquia, não tem. Então, acho que talvez seja um caminho mais fácil aí pra gente seguir. Assim como foi quando a gente fez as festas, né? As festas de 50 anos, as festas de 55, ambas as festas a gente foi responsável por fazer. Nós viemos. Né? Sei. Então, uma delas, se eu não me engano, acho que na de 50 anos teria só um coquetel, como teve no começo do ano. Esse coquetel realizado pela faculdade, por ser uma autarquia, foi todo aquele processo. Três empresas e pegar de menor valor. Isso aí dificultou muito. Tanto é que eles não conseguiram fazer com que esse coquetel tivesse ter um montante de pessoas maior. Né? Às vezes até professor da faculdade lecionando lá e não teve convite para comparecer. Então foi um coquetel para 200 pessoas. Agora você imagina uma faculdade de 50 anos de medicina, do tamanho que é Jundiaí, não tem tido uma festa. Né? Então. Era um absurdo na época, né? A gente até deu um passo maior que a perna, porque a gente tinha 3 meses de associação. A gente não tinha nem dinheiro em caixa para bancar a festa. Vai melhorar. E mesmo assim a gente falou, vamos que vamos tentar, e foi uma baita uma O festa. primeiro tiro agora foi dado, vai melhorar. É isso aí, o primeiro tiro. Vocês começaram com esses 50 anos e se depender da associação dos alunos, pode ter certeza que a gente está do lado de vocês. A gente vai criar uma tradição mais nova e que seja, não só essa, que venham várias depois dessa, né? Nós estamos vocês aqui pra encabeçando ajudar. aí. O pessoal que abriu a picada e nós viemos atrás. E valeu a pena. Valeu a pena. Valeu muito a pena. Se valeu, Muito bom, não muito tem bom. como. Tanto valeu que a gente tá aqui feliz da vida comentando isso tudo.
É isso mesmo. E não tem coisa melhor na vida. Tem dinheiro que pague isso, doutor? Não tem. Tem, doutora? Não tem. Não tem. Fala aí, tem? Não tem. Não tem. Não tem. Acho que a felicidade da gente ter história para contar, acho que é mais... Verdade. Né? Tem muita história, né? Muita história. Pô, a Muita gente história. conta o que pode, Eu né? acho que é isso aí, o tempo é curto até, né? Exatamente. O tempo é curto, se a gente puder Não dá sentar pra todo contar mundo junto tudo aí, porque história tem não falta. pouco tempo, dá pra virar a noite. Então tá, joia. Agradeço vocês. Nós A gente vai agradecemos. fechando o fazer um podcast. convite primeiro também, episódio. antes disso, fazer um convite para vocês se associarem. Vamos nos Claro, associar, na com associação. certeza. Amanhã o André vai estar lá, ele vai falar com todos Com os... certeza. Com A todos gente os... conversa, se Quanto for o mais caso, gente- mesmo depois das festividades, a gente tem o contato, a gente vai Com se falando certeza. e vamos... Para crescer esse... Para crescer, Para criar essa exatamente. tradição, Pra criar a gente tradição depende tem que ter muito de da parte vocês também. financeira. Vamos que Não vamos. tem dúvida. Vamos que E vamos. assistir O Fernando sempre. já é sócio. Então, mas a gente o vai Fernando ser falou que O sócio. Fernando já é sócio, já tá com a gente já. Falou. Vamos cooperar. E começar a assistir também os podcasts isso aí, para conhecer outras Onde pessoas, assiste? outras histórias. A gente vai vai mandar mandar em YouTube, Spotify. Ah, tá. Então, Ah, a gente então entra em contato. Já temos as Você redes, avisa tudo a a gente gente. solta, claro. Assim que soltar. Isso é importante. pra Eu acho que não vai divulgar. demorar, porque não teve corte, não teve nada, vai ser uma coisa só, vai ser fantástico aí. Mas legal, Tá bom. viu? Obrigado por Foi um vocês. prazer, viu? Prazer todo nosso. Tomara que isso se repita mais vezes Nós e estamos que essas perto, você está em tradições... Mogi, eu estou em Amparo. Aí, ó, do lado. Vamos que vamos. Do lado. A gente tá sempre. Mogi Mirim eu vou amanhã. Vou levar minha esposa, a família da minha esposa é de lá. Ah, tá. Minha esposa é da minha turma também, formada comigo, é geriatra. Provavelmente, Bacana. quando chegar a vez da 27ª, ela vai estar na mesa aqui também. Eu vou querer que ela venha. Pra passar vergonha aqui, que ela não gosta de falar. Mas a gente vai... Não é fácil falar em microfone, não. Não, mas é gostoso, a É. coisa vai saindo, né? A gente vai se soltando. vai esquentando, eu também não tenho esse traquejo, não. Eu sou ortopedista igual você. A conversa. Eu tô aqui A conversa vai esquentando. Eu tô aqui igual você, comendo queijinho e conversando aqui. Mas legal. Gozado, Obrigado como, vocês. como a viu? ortopedia manda, né? Lá na Unimed Amparo, É. a diretoria são 4 pessoas. São 4 ortopedistas. Os 4 ortopedistas. Tá todo mundo mandando lá, né? Hoje eu acabei de descobrir que o futuro secretário de saúde de Cotia é ortopedista também. Foi lá também. conversar com a gente lá no então, serviço. Foi lá bater papo lá. Eita vida. Mas é assim, o pessoal. Especialidade quente. Pô. Especialidade É quente. Quem mais sabe medicina. É ortopedia, pô. Aí eu acho que não sei se eu Você concordo muito. Não, mas viu? o Imagina sempre fala isso, porque a gente mexe com criança, com idoso, velho. Então, a gente Aí, sabe ó. tudo de Tem que medicina. saber um pouco de tudo, Tudo ali. de Um medicina. pouco de tudo ali, né? Apesar de ser só a Imagine parte que outro óssea dia ali, nós távamos muscular. nós estávamos numa festa lá em Amparo, semana passada, lá no aniversário da Unimed, e um colega aqui de Jundiaí também, o Zé Roberto, ele era a terceira turma. Ele veio falar pra mim em ciclo de Krebs. Olha só. Nossa Aí puxou lá, hein? Dentro da mitocôndria ele puxou. Caí na Ó, minha piscina. menina pô. ali atrás, Pelo amor de que Deus. acabou de entrar na faculdade, tá falando isso aí, até eu sei. ó. Nossa Senhora. Ciclo de Krebs. Ave Maria. Puxou lá. Então é isso Obrigado, aí. viu, gente? Obrigado a vocês. viu, Imagina, pela a gente oportunidade. agradece Desculpa as do brincadeiras aí, fundo do alguma coração. coisa. Que é isso. A gente tá aqui pra isso, pra dar risada também. Além de Então tá bom. Tá joia. criar Obrigado pelo presente. novas tradições. viu? Imagina, Copo, que é nosso isso. copo fantástico. É, legal. Copinho do podcast aí. É isso aí. Então é isso, vamos encerrando o primeiro episódio. Logo, logo a gente já marca o segundo aí com mais 2 integrantes da primeira turma. Que a primeira turma eu acho que é a que mais tem história pra contar, né? É a que mais tem que sentar aqui com a gente. Então tá jóia, vamos criando uma tradição nova. Um abraço a todos. Um abraço para vocês Um também. abraço, muito obrigado. obrigado, Até doutora. amanhã lá na faculdade. Doutor né, se Luiz, Deus doutora quiser. Beatriz, muito obrigado. Amanhã a gente tá lá, solenidade de manhã. Tamo Tchau, aí. tchau. Até mais. Até mais.